Bom, pessoal, boa noite oficial. Agora, 8h02, vamos começar mais um webinar. E hoje esse webinar é diferentão, porque a gente está trazendo uma convidada que eu nunca chamei antes, tinha vergonha de chamar, porque a gente está um pouco abaixo aí, né, dessas pessoas. Palhaço. Uma parceira aí de jornada, né? Que é engraçado que a gente vai conhecendo as pessoas no meio do caminho e não percebe o quanto que a gente consegue colaborar e combinar coisas, né? Então, galera, mais um webinar aí com a Mindset Ágil. Pode passar aí, Pode Carol. Bom, quem vos fala é o Felipe Oliveira, sócio proprietário do Mindset Ágil. Falando rapidamente sobre a gente, a Mindset Ágil é uma empresa que traz conteúdo prático sobre agilidade, sobre gestão, sobre produtos, né, tudo para conseguir aproximar vocês de um dia a dia que tenha mais resultado, seja para o seu time, para o negócio, né? Eu costumo falar para as pessoas que a gente busca mudar o mundo através do conhecimento, e é isso que a gente tenta fazer. Por isso que, por exemplo, a minha visão de mundo casou bastante com o que a Carol, com todo o pessoal faz com a jornada colaborativa. Pode passar aí, Carol. Opa. Ixi. Peraí. Opa, deu. A nível de atuação, pessoal, a Mindset Ágil tem 3 frentes, né? Então, a gente trabalha com mentorias, seja individual, coletivo, empresarial. Temos treinamentos abertos, variam falando de métricas, de Agile Coaching, de Scrum, de Kanban. E a gente tem aí a parte de consultoria e criação de conteúdo especializado e customizado para organizações, né? Seja uma alocação de um profissional, seja uma formação dentro da empresa. E hoje a gente está aí para falar com a senhorita Carol. Pessoal, a Carol, eu tava assim naquele... Eu falei, quem que eu chamo para falar de Tech Lead, de DevOps? Pô, DevOps, assunto que tem que ter pano para manga, né? E tem várias pessoas que eu já falei, não, eu vou chamar várias pessoas, vou combinar, mas eu quero fazer um comparativo de coisas, né? Mas, pô, é óbvio, tem que chamar a Carol. Né? E estamos aí com a Carol para falar um pouquinho da diferença entre esses papéis, né? Que eu hoje, até hoje, eu tenho essa confusão na minha cabeça, né? Qual que é a diferença? Tech Lead, é SRE, DevOps? O que cada um faz? É carga, papel, não é nada, é tudo dentro do time, né? Carol, tá contigo? É uma bagunça só, Fê. Então, eu vou parar aqui de compartilhar o seu. Vamos lá para um outro compartilhamento. Tá? Vamos para a minha máquina. Vamos pegar a minha apresentaçãozinha para vocês entenderem, porque essa loucura é uma baguncinha e é uma baguncinha gostosa, tá? Então, eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês. Todo mundo vendo a tela? Beleza! Então, bora lá. Então, né, como o Fê falou, Tech Lead, DevOps e SRE, qual é a diferença deste povo, gente? Então, vamos lá olhar primeiro de tudo. Vamos, falar um pouquinho de quem vos fala. Eu sou Developer Advocate na ZUP. Muitas pessoas não sabem o que é isso, tá? É até um pouco estranho, mas vamos lá. Eu advogo em prol de algumas tecnologias, de alguns pontos. Hoje, o que mais me traz, né, é o que eu venho falando e venho trabalhando, é em prol da diversidade. E eu faço isso dentro da ZUP Innovation, então eu sou um pouco da cara da ZUP para algumas comunidades. E a ZUP ela é uma empresa que tem produtos open source, ela é uma consultoria que, né, foi adquirida recentemente pelo Itaú. E lá eu faço esse trabalho bem bonito de, nos nossos 3 produtos open source, advogar em frente a eles para as comunidades. Então, para quem não sabe, nós temos o Beagle, o Charles e o Rich. São 3 produtos. O Charles ele faz um deploy em círculos para todo mundo estar fazendo essa parte, querendo entender como, né, ter um CD, um CI automatizado, ainda testar a hipótese. É open source, não precisa pagar, bora testar ele. O Rich ele faz toda essa parte
de fórmulas, então você consegue automatizar processos. A gente tem um amigo que é o Neto Marinho do Google, ele começou a automatizar o processo de subir os vídeos dele para o YouTube, olha só que legal. E o Beagle, ele é uma ferramenta de Serving Drive UI, ele, através do back-end, você consegue fazer alterações no front-end, tanto para web, mobile, né, Android e iOS, sem passar pela loja, o que é ótimo. Então, chega de, né, propaganda. Voltando ainda a me apresentar, eu sou a mãe de Serginho, todo mundo conhece, né? Acho que a grande maioria que me conhece, conhece Serginho, porque se eu estou dando uma palestra presencial, o Serginho está junto fazendo a zona. Se eu estou organizando um evento, o Serginho está junto fazendo uma zona. Sou Community Sponsor Leadership do Jornada. O que isso quer dizer? Eu que fecho parcerias no que diz respeito a patrocínio, a outras comunidades, então esta parte eu que cuido. E não é só do Jornada, do Caleiros também, que é uma comunidade de qualidade de software focada em mulheres. Sou escritora, onde eu conheci o Fê? Escrevendo. A gente participou do livro do Jornada de Liderança Ágil, escrevemos junto. Brigamos junto. Brigamos junto, montamos um manifesto juntos, mesmo o Fê não concordando, tá? Porque ele deixou isso muito claro. Mas, né, ele aceitou. Não, mas eu concordei em vários pontos, vai. A gente discordou e acabou concordando no final. Sim, no final a gente acabou concordando. Eu sou palestrante, vivo fazendo palestras, estou, né, rodando com alguns temas e jogos indie, porque recentemente eu fui ser mentora de uma game jam, me apaixonei por jogos indie e agora estou nessa vida de descobrir o que é e começar a criar jogos, gente. Então, vamos seguir. A nossa agenda hoje vai tratar entre 4 tópicos: definições, o mundo perfeito da agilidade, agora eu sei, recapitulando tudo, e as dúvidas. Então, vamos começar com isso, tá? Afinal de contas, já são 8h10 e a gente tem só 50 minutos. Bora lá. Definições. Tudo que você precisa saber para entender as diferenças. Isso é muito importante, gente. Então, primeiro a gente vai começar com algumas definições. Papel, tá? Papel nada mais é do que aquilo, um grupo de responsabilidades e aquilo que você desempenha perante a sua empresa. Então, você está ocupando ou perante seu time, ou perante algo que você está fazendo naquele momento. Ele não é um cargo, ele não é nada. Ele é só um papel que você está fazendo ali naquele momento. Então, você pode trocar de papel durante muitas vezes. Ai, Carol, que coisa confusa. Bem, se a gente for olhar para agilidade, para o Scrum, ele prega alguns papéis e não cargos. Olha só que legal. Porque no Scrum todo mundo é o quê? Desenvolvedor. E ele tem papéis. Gente, a gente já viu papel, né? Que legal. Agora a gente tem um outro problema. Agora a gente vai ter que conversar sobre o que é cargo, já que a gente tem papel. Cargo é o que está na tua carteira de trabalho, gente. Muito fácil. Eu posso ser uma especialista, uma desenvolvedora especialista e ser uma developer advocate, no meu caso. Tá? Ou eu posso ser uma diretora de TI, ser uma developer advocate, uma gerente. O cargo é aquilo que está na sua carteira. Por quê? Porque a gente tem uma série de legislações aonde a gente não pode ter todos esses papéis que a gente acaba desempenhando. Então, para você ter a sua base de salário, para uma empresa conseguir manter, olhar e enxergar como ela vai fazer juridicamente, ela traz cargos. Então, nem sempre o cargo que você ocupa é o papel que você desempenha. Olha só que legal, hein? Então a gente começou a evoluir aqui. Estamos andando, estamos entendendo, estamos olhando. Boa! Então vamos dar mais um passo. E o que é cultura? Cultura, ele é um senso comum, ele é um guia que o time ou as pessoas da empresa seguem. Legal. E aí a gente vai ter algumas derivações. A gente tem a cultura ágil, a gente tem a cultura Lean, a gente tem a cultura DevOps, a gente tem uma série de culturas. E através de todas essas culturas, a gente vai montando a cultura da empresa, a gente vai montando e moldando
o que a nossa empresa chega. Poxa, que legal. Então, já temos algumas definições, começamos a pensar um pouquinho nas coisas, certo? A gente tem 3 coisas ali para falar, a gente já começou a pincelar um pouquinho. Tá, então vamos andar um pouquinho mais, né? Afinal de contas, nossas definições não acabam por aí. Vamos olhar o primeiro ponto, o Tech Lead, o que que é? Ele é responsável por liderar tecnicamente a engenharia, né? Geralmente, uma forma de responsabilidade, de arquiteturas, boas práticas de desenvolvimento. Então, Tech Lead normalmente é um arquiteto, ele é um desenvolvedor sênior, ele é aquela pessoa que ele acompanhou toda a evolução do seu produto, ele está ali desenhando desde o início, ele está elucubrando, ele é a parte técnica, ele absorve todos esses pontos para poder mostrar, para poder desenhar e para poder trazer isso para o dia a dia. Então, ele não é um cargo. Carol, agora todo mundo vai sair da sala e vai querer me matar, gente, porque eu acabei de falar que Tech Lead não é um cargo. Mas ele não é, ele é um papel que você está desempenhando. Por quê? Porque você é o líder técnico, é simplesmente isso, é um líder técnico. E ninguém tem um cargo na carteira ou que seja de líder técnico, você está ali. Você pode hoje estar como Tech Lead, amanhã estar como engenheiro, depois estar como PO ou como Scrum Master. Tem muitas empresas e muitas organizações que elas quebram isso. Qual é o melhor jeito? Vamos falar mais para frente disso, tá? No mundo perfeito da agilidade, a gente conversa sobre isso. Mas ainda entrando nesse tech lead, nesse tal cara aí. O que eu preciso, então, já que é um papel, para desempenhar esse papel? Afinal de contas, estou aqui trabalhando, quero ser um tech lead, quero evoluir. Você me falou que um desenvolvedor pode ser, um arquiteto pode ser. O que eu preciso para ser? Quais são as atividades que um tech lead faz? Ele faz a ponte entre o time técnico e negócios, gente. Vamos lá. Ele é aquele cara que vai ter que sentar muitas vezes com o PO, com o stakeholder e discutir se a gente vai fazer por este caminho ou por aquele caminho, se a gente vai trabalhar e como a gente vai trabalhar. Qual é a melhor forma de estar fazendo toda essa organização das atividades? Então, ele tem que saber, por que a gente falou que é um desenvolvedor sênior, né? Ou um arquiteto? Porque ele tem que saber falar com as áreas de negócio, ele tem que saber se portar, ele tem que saber discutir com uma alta gestão. Então, ele tem que entender através das técnicas e auxiliar a arquitetura. Ele vai ter que entender de back-end, ele vai ter que entender de front-end, ele vai ter que ver parte de dados, vai precisar atuar em todas essas partes, olhar e ver como fazer a ponte entre tudo isso, escolher o melhor caminho, desenhar a melhor aceitação para todo mundo. É isso que o Tech Lead ele precisa fazer, é assim que ele precisa se posicionar no dia a dia dele, tá? Então, a gente também vai ter num outro ponto, pensar na melhor qualidade do código. Hoje, tá, eu trabalho muito com a Mônica, ela é Tech Lead de um dos nossos produtos, do Charles, e para mim ela é um exemplo de Tech Lead, tá? O que acontece? Ela entende quando a gente fala, e quando eu coloquei exatamente essa frase aqui, foi pensando nela, porque ela está sempre estudando sobre Clean Code, Solid, várias técnicas para deixar aquele código mais usável, para deixar aquele código muito mais apresentável, porque como ela gosta de falar, tá? Eu já vi ela falando algumas vezes, não é só para você aquele código é para o time e para outras pessoas. No caso dela, ainda que é uma ferramenta open source, que quem tiver no mercado vai usar, aquele código ele tem que estar impecável, ele tem que ter passado por todos os testes, ele tem que estar com uma qualidade perfeita para as pessoas poderem usar. Então, o Tech Lead tem que olhar para isso. O Tech Lead precisa trazer para ele essa visão questionadora, esse ponto de avaliação de todos os pormenores. Olha que coisa, né? Então, você tem que ter uma bagagem técnica muito grande. Por quê? Você vai olhar isso no back-end, você vai olhar isso no front, vai entender os dados, vai entender como vai estar fazendo as métricas. Por quê? Porque você vai ter que olhar todas as métricas que esse time está tendo, né? Que esse produto está tendo e como ele está evoluindo. Você tira impedimentos. Por que você vai tirar os impedimentos? Porque pensa só que você tem lá
uma pessoa que é júnior, que ela pegou uma task, ela está rodando, ela está fazendo toda essa parte e ela ainda não sabe. Então você vai ter que sentar ali, você vai ter que aculturar ele, você vai ter que ensinar, você vai ter que mostrar qual é o melhor caminho. E aí, com isso, inspirar o time. A gente discutiu muito disso quando a gente estava fazendo o manifesto de liderança ágil. Exatamente. Um líder, seja ele no seu primeiro nível, que a gente começa para um tech lead, para depois ir para um gestor, um head, um CEO, um CTO, o que seja, um líder, ele precisa inspirar o time, porque só assim ele consegue fazer com que o time vá evoluindo e vá entregando cada vez mais. Ele consegue trabalhar todos os pontos de entrega do dia a dia. Então, beleza, vamos lá recapitular. A gente já entendeu que Tech Lead não é cargo, ele é papel. Ah, mas na minha empresa ele é cargo. Tudo bem, depois lá para frente a gente vai conversar disso. Mas de verdade, não é. Ele é um papel. A gente já entendeu que esse Tech Lead ele tem que ter um conhecimento assim gigantesco. Show de bola. A gente também já entendeu que ele tem que inspirar as pessoas. Boa. Então fechamos algum desenhinho ali desse nosso Tech Lead. Isso é ótimo. Agora vamos entender que as coisas continuam, não são flores. O tal da SRE, esse eu gosto bastante, tá, gente? Então, esse aqui já é conversar. Esse aí ele veio, né, lá do Google. Esse aqui é cargo, tá, gente? Existe o cargo de engenheiro de software, então, né, de Site Rentability Engineer. Então, a gente tem toda esta parte já como um cargo específico trazido pelo Google, quebrando todos os paradigmas. Ele vem com uma experiência muito maior. Por quê? Porque a gente estava falando de um líder técnico olhando ele numa função de desenvolvimento de código. Esse carinha, ele vem fazer uma junção entre o desenvolvimento e a operação. Ele é o carinha que dá a mãozinha ali, ó. Ele faz todo mundo ser feliz. Ele faz as coisas andarem. E aí, a gente vai conseguir sublimar. Por quê? Porque ele nem é o cara da operação, ele nem é o sysadmin que manja horrores de montar uma stack para fazer CI/CD. Ele também não é aquele cara que ele é o desenvolvedor ou o arquiteto que vai olhar para a parte do código, que vai fazer. Ele vai ter uma ponte com a pessoa que está usando ali o chapéuzinho, tá? Aquele chapéu tão bonito de tech lead. Então vamos entrar aqui. O que são as principais responsabilidades de um SRE? Tá? A maneira como ele vai implementar o código, como ele vai configurar e como vai ser monitorado. Então, vamos entrar lá. Se a gente pensou na Mônica como a nossa super tech lead ali, que pensou no código limpo, no código perfeito, tudo sendo feito da melhor forma possível, aqui a gente tem a pessoa para quem ela vai entregar esse código, que vai olhar, que vai tirar toda a telemetria, que vai ver parte de observability, que vai ver como ele está implantado, se está seguindo as melhores práticas, se não está seguindo, se, sabe, tudo como ele está sendo feito está da melhor forma possível, porque ela vai subir isso para a produção e não pode ter uma queda e não pode estar com um problema. E aí ela não vai olhar só para um pedaço de código, ela vai olhar para toda a aplicação. Então, ela vai ter que garantir a latência, ela vai ter que garantir a disponibilidade. Por quê? Porque se caiu, é o SRE que vai ser acionado para colocar, não vai ser o tech lead, não vai ser o desenvolvedor, não vai ser ninguém. É o SRE. E esse SRE, ele vai ter que entender de tudo, ele vai ter que entrar ali e ver aonde estão os pontos. Por isso que ele está sempre ao lado do tech lead, por isso que ele está sempre ao lado do time de desenvolvimento. Ele é o cara que amarra. Ah, mas aqui na minha empresa ele é chamado de DevOps. Puta, em várias empresas, não é só na sua, tá? Em vários lugares ele é chamado de DevOps. Eles confundem muito isso. E eu vou explicar no próximo slide o porquê ele não pode ser chamado de DevOps, tá? E sim, ele deve ser chamado de SRE, que é o nome dele, correto, porque ele tem uma série de pontos. Ele vai se preocupar se a segurança do teu código, se a segurança da tua aplicação tá legal. Ele vai se preocupar em fazer um pós-mortem se caiu
toda a aplicação e ficou fora por 1 hora, por 10 minutos, por 1 segundo. É ele que vai olhar e entender o que aconteceu em toda a infraestrutura, em todo o código. Olha a visão que esse cara tem que ter. Olha para onde ele está. Olha o quão técnico, que tipo de técnicas ele tem que ter. Esse é o nosso SRE, tá? E ele vai responder rápido às emergências, ele vai conseguir entender tudo isso. E, gente, aqui eu quero trazer um ponto do que o Fernando Eich, né, que é um dos advocates que trabalha comigo, ele traz bem essa parte de SRE, de DevOps, de né, infra. Ele traz muito forte essa bandeira. A gente tem visto por aí muitos pós-mortems não sendo feitos, ou pior, não sendo feitos direito. E aí eu fui entrar com ele, eu venho dessa parte da agilidade, eu venho dessa parte da liderança, né? Tenho essa parte toda de DevOps e caio para cá. Aí eu fui conversar com ele, porque operação em si, subir um servidor, montar essa parte, não era a minha praia. E aí eu fui conversar com o Fernando. E aí a gente foi vendo que o pós-mortem para os times, né? Eu fui vendo entender a causa raiz, ver como foi feito, documentar aquilo, colocar a melhor solução, não achando um culpado, não achando nada disso. Nossa, que interessante, eu conheço uma coisa que chama-se retrospectiva. Ela é muito, né, parecida, né, e a review ali, o ato de fazer a retrospectiva e a review, é muito parecida com esse ato de fazer todo um pós-mortem. Poxa, a gente está entendendo onde a gente falhou, onde foi o problema, onde a gente pode melhorar. Claro, não com a mesma intensidade, mas isso também acontece. Olha aí quando a gente está falando de time de desenvolvimento, time de operação se casando aqui. E por que eu estou falando isso? Porque ali na frente a gente vai conversar. E aí, a gente olha para a última parte aqui do nosso querido SRE, que eu queria trazer para vocês. Ele é o cara que cuida do gerenciamento da capacidade dos serviços em produção. Ou seja, gente, eu tô com a minha latência, vai ser Black Friday, eu tô com o meu site aqui estourando, a gente vai ter muito acesso. Então a gente vai fazer os testes de carga e performance, a gente vai saber quanto sobe. Putz, a gente não esperava e veio muito mais acesso do que estava indo. O que vai fazer? Puta, sobe na mão, corre. Não. Ele já vai ter tudo isso analisado, ele já vai ter tudo isso entendido, e ele já vai ter desenhado todo esse escopo para montar e para subir essa aplicação de forma automática. Tá? Então, ele entende toda a capacidade dos serviços que a gente tem em produção para subir automaticamente, para conseguir escalar, para conseguir entender e olhar para onde a gente vai e para onde a gente não vai. Boa. Então, vamos de novo, só fazer aquela nossa colinha. SRE é o quê? Ele é cargo. Ele é um cargo que ele transita entre a área de desenvolvimento e a área de operação. Ele é altamente preocupado com produção. Ele se preocupa com os dados que a gente vai ter. Ele se preocupa com tudo. Telemetria para esse cara é assim a vida. Se ele não tiver telemetria, ele não está feliz. Para tudo, para ele, precisa de dados e de métricas. Então, é muito importante isso para ele também. E aí, a gente vai para o tal do DevOps. Gente, agora a gente chegou onde eu gosto, onde eu nado aqui de braçada. Ele é uma cultura, tá? Ele não é um cargo, ele não é uma função, ele não é nada. Ele é uma cultura. E é uma cultura muito importante de ser seguida e de ser levada, tá? E aqui ele é o senso comum, tá? Entre as equipes de desenvolvimento de software e de infraestrutura, que vão trabalhando juntas em prol do mesmo objetivo. Então, vamos olhar lá a fundo. A gente tinha antes, tá? Todo o time de desenvolvimento fazendo de todo jeito, de qualquer jeito e entregando. Por quê? Porque eles eram cobrados por entrega, por feature em produção. Ok, mas a feature estava boa, a feature estava correta, a gente estava conseguindo entregar da melhor forma possível? Acho que não. Muitas vezes não, tá? E deu pau. É ele que ia ser acionado, esse dev, para ir lá corrigir? Não.
também não era o dev que ia ser acionado para corrigir, meu Deus do céu. Não era o dev que ia ser, ele fazia de qualquer jeito, ele estava ali preocupado em fazer entregas, tá. Aí, quem se ferrava com tudo isso, quem tinha que assumir, quem tinha que segurar essa bronca? O cara da infra, o sysadmin. Era esse cara que estava lá olhando, tentando subir, quantas vezes ele metia a mão no código e corrigia, ou tinha um desenvolvedor na equipe, né, de sysadmin para corrigir ali o que eles falavam. Passei por algumas empresas que a gente tinha até um grupo que chamava BOP, que era tudo que dava pau em produção, o BOP chegava e arrumava. Não podia ser assim. Então veio lá, por volta de 2009, a tal da cultura DevOps, para organizar, para fazer dois mundos serem amiguinhos e fazer o que a gente mais sofre hoje em dia na área de tecnologia. Sabe o que é? Conversar, gente. Sabia que existe um grande problema de conversa na área de tecnologia? A gente não se fala. É duro, mas a gente não se fala. E isso causa um monte de problema, porque as pessoas não conseguem resolver as coisas do dia a dia. Então, Cá, você está vindo aqui me falar que o DevOps é só uma cultura? Tudo bem, então a gente entendeu que o SRE é um cargo, o Tech Lead é um papel, tá. E DevOps é uma cultura. Me parece fácil, mas não é, gente. É aí que vem a nossa dificuldade. É aí que dói. Vocês não têm noção de como dói. Vamos olhar aqui. Não é só sobre ferramentas. Por quê? Porque como a gente faz? Qual é a parte mais fácil de você fazer? Lembra que eu falei que o tal do SRE, ele gosta, adora uma métrica? Como que eu metrifico as coisas? Eu metrifico com ferramenta. Por quê? Porque eu sei que a hora que eu coloquei uma pipeline, eu vou entregar direito. A hora que eu fui lá e subi uma stack num Jenkins, fazendo deploy automático, indo para frente, entregando tudo em produção mais rápido, avaliando erro, avaliando o código, se ele está de verdade sendo escrito perfeito, se está tudo indo da melhor forma possível, é através de ferramentas. Então, teve um boom de achar que o tal do DevOps era só você ter um SRE, que na verdade eles travestiam, falavam que era o tal do DevOps. Eu sou o DevOps ali daquela empresa, que ia e colocava um monte de ferramentas. Chico resolveu conversar e colocar a opinião dele também, tá, para vocês, sobre o DevOps. Aí a gente achava que era o SRE que ia e automatizava tudo para você. Aí a gente viu que não era bem assim. Por quê? Porque era automatizado e um apontava o dedo na cara do outro, e um olhava para o outro, tinha briga, tinha isso, mas falava, não, mas meu pipeline está automatizado. Eu estou usando Terraform. Ah, tá tudo lá na AWS. Gente, ó, ele escala que é uma beleza. Teve mais acesso, subiu mais uma máquina. Existe nos bastidores da vida uma história que a gente tinha as melhores subidas e escalabilidades lá num passado do hotel urbano, tá? Que era tudo muito, muito bem feito dentro da AWS, subia perfeitamente, que era até os donos saíram do hotel urbano e formaram a Rivendell. Eu conheci eles, isso era verdade, eles manjavam horrores, tá? E fizeram isso muito bem, mas eles falavam sempre, tá? Não é só sobre ferramentas. Isso me impactou muito. Bruno Pereira que falava, não é só sobre ferramentas, gente, é muito mais coisa, vai muito além. E aí a gente cai para o segundo ponto, gente. Se vai muito além é o quê? É a colaboração. Por quê? Porque isso é a base de todos os negócios. A gente tem que entender os pontos, a gente tem que olhar para a nossa colaboração e ver como que a gente vai trabalhar todas as pontas, como a gente vai olhar para um lado e olhar para o outro, como a gente vai amarrar essas caixinhas e fazer. Então, a gente tem que aprender a conversar. E por incrível que pareça, gente, sabia que a gente fala de ambiente seguro, a gente fala de poder conversar, a gente fala de entender as falhas, de trabalhar tudo isso. Quando a gente está falando de DevOps, quando a gente está olhando para as certificações
de DevOps quando a gente está entendendo esse mundo? Então, é a conversa, aquele problema que a gente tem na área de tecnologia de não saber conversar. E aí, fechando, o que é? O DevOps é sobre o quê? Sobre pessoas, sobre fluxo e sobre resiliência. Gente, resiliência por quê? Porque sua aplicação tem que estar ali. Não é resiliência sua de aguentar as coisas, é resiliência da sua aplicação. É o quanto ela vai aguentar, o quanto ela vai escalonar, o como ela vai se portar. Então, tudo isso a gente tem que trabalhar. Fluxos bem detalhados, fluxos bem feitos e bem pensados, as pessoas trabalhando em total colaboração e a resiliência para essa aplicação não cair, ela escalar do jeito correto, sem gasto, sem subir, porque subir por subir eu posso subir um monte de coisa no AWS e aí depois no fim do mês a conta vai ser assim, ó, exorbitante. E aí você está fazendo do jeito certo? Não, você não está. Porque você não tem a resiliência, você não está olhando da melhor forma possível. Então, né, vamos entrar agora no mundo perfeito da agilidade. E eu já começo com um ponto, gente. Não tem perfeição, gente. Não tem perfeição. E sabia que eu ouvi, tá? Muito se falar que a agilidade está dentro do DevOps. Não é o DevOps que está dentro da agilidade. É um que está com o outro. Não, na verdade, todo mundo está dentro do Lean. Então, vamos colocar. Eu vou trazer aqui as visões do meu mundo, as visões de Carol e o que eu acredito. Lembra que ali eu falei, mas na minha empresa a gente usa o cargo de Tech Lead. Mas aqui a gente usa o cargo de DevOps. Tá errado? Gente, errado não tá. De verdade, eu ia ser muito hipócrita se eu chegasse aqui e falasse, tá errado, e começasse salve a palavra, cagar regra, que é uma coisa que eu odeio. Mas eu preciso falar de boas práticas. Boas práticas é isso que eu venho trazendo até aqui. Mas algumas empresas, e cada uma das empresas acabam seguindo do seu jeito. Algumas têm o cargo de contratar um DevOps, outras de contratar um SRE, outras de contratar e falar, na galera sair falando por aí que ela é Tech Lead como um cargo de carteira. E não está errado. O que a agilidade prega? E o que a gente brigou ferozmente fazendo e olhando para cada pontinho disso no nosso manifesto lá que o Fê fez comigo. Gente, a gente prega interações, entregar o software funcionando em produção. A gente não precisa documentar tudo. A gente precisa documentar o que é necessário. A gente não precisa estar morrendo ou estar se preocupando em fazer do jeito mais correto. É adaptável. Por que é adaptável? Porque é experimental. Cada um vai fazer do seu jeito. Cada empresa. O Spotify, que teve o modelo dele, foi usado para todo mundo. Legal. Daí ele pegou e foi, o pessoal conversou. Foi, hoje em dia, se eu tivesse que usar o jeito e o modelo que eu desenhei lá atrás, talvez eu não usasse. Então, é adaptável, é empírico. A palavra toda é essa, é empírico. Você vai colocando e entendendo o que funciona para você. Por isso não existe a perfeição. Se você estiver procurando uma perfeição que está escrita num livro, cara, você vai estar muito errado. O que a gente pode falar que existe nisso tudo é todo mundo fazer o que acha certo para dentro daquela organização, para dentro daquele ponto, seguindo as boas práticas que a agilidade prega. Só um minutinho. Tá? Eu acredito que temos que ter toda a parte de engenharia de software muito bem fundamentada, com técnicas de pareamento. A gente está falando de XP. Nossa, XP é agilidade, é agilidade. Então, a gente tem que ter técnicas do XP aí. A gente tem que usar um TDD. Então, se eu estou pensando em implantar cultura DevOps, eu volto lá na frente, tá? Eu vou ter uma ideação, eu vou ter uma prototipação feita, ele caiu isso para um desenvolvimento. Num desenvolvimento, eu vou ter aqui algo mais técnico, bem feito, usando, sim, pareamento, usando todo um TDD,
pensando em testes unitários logo no começo, pensando em testes automatizados. Por quê? Porque sem isso, eu não consigo escalar e subir numa pipeline. Eu não consigo pegar e levar para fazer as minhas entregas contínuas. Legal. E aí eu vou ter um code review, eu vou ter boas práticas, eu vou ter toda essa análise. Ah, tá. E para gerir isso, eu preciso ter um Scrum Master? Gente, eu sou casada com a Agile Coach e a gente brinca que a necessidade é que ele não exista. De verdade, ele não deveria, o papel dele não deveria existir. Ele é um solucionador de problema, ele achar outro problema para ele solucionar, não tem problema. Mas para isso a gente precisa ter um time maduro. Para isso a gente tem que ter essa cultura muito bem implantada e todo mundo funcionando perfeitamente bem. Isso é utópico. É muito difícil de conseguir, mas a gente gostaria de verdade. Eu adoraria que a vida fosse, sabe, essa perfeição. Mas no dia a dia, não é. No dia a dia, a gente tem o tech lead discutindo com o produto, fazendo os desenhos, botando a mão na massa e muitas vezes codando. A gente tem aquele cara que é o SRE, que ele tinha que estar olhando para dados, para métricas, para ver isso, arrumando coisa de produção, ficando puto, fazendo as coisas ali. A gente tem o tal de um cara que é chamado de DevOps, ignorado a cultura, que é aquele cara que faz a ferramenta, então ele vai lá e coda os Terraform, ele vai lá e coda toda a parte para subir, monta dentro de container, tudo que ele vai fazer, ele vai organizar. Gente, a gente tem isso. Isso é o ideal? Isso é o correto? Não. É assim que a gente tem que funcionar? Pois menos, gente. E olha o que a gente está fazendo. Olha quanto erro desnecessário. Então, vamos só tentar pegar e abraçar as boas práticas. E se você quiser chamar o cara de bolinha, tá tudo bem, desde que você siga os princípios da engenharia de software. E aí, a gente vai olhar para as coisas que a gente já sabe. Então, só recapitular, porque eu quero deixar para a gente discutir, porque eu queria fazer uma talk rápida para a gente poder bater um papo. Tech lead é o quê? Ele é papel, tá? Ele é papel e a gente desempenha hora agora, hora depois. Ah, o tech lead pode ser o Scrum Master. Se o Scrum Master for técnico, por que não? Eu já tive Scrum Master que era técnico e que, na verdade, ele começou como um papel de tech lead, ele foi saindo, ele foi pegando cada vez mais coisas administrativas, o que não é o correto, e acabou indo para essa parte de, né, Scrum Master e tudo mais, ou, né, Agile Master, o que for do nome que cada uma das empresas derem. Mas esse papel de organizar todas as cerimônias e fazer o fluxo do dia a dia do projeto ser entregue, tá? SRE, ele é cargo, com isso tem atribuições. Então, se ele é cargo, com ele vem as atribuições, a gente tem que olhar para isso e trabalhar em cima dele. Trabalhar como? Todos os pontos que ele vai ver, ele falar bem de observability, ele entender isso de verdade, ele entender a fundo. Porque o que mais existe também hoje em dia são os pontos que a gente vai trabalhando e muitas vezes o SRE não sabe o que ele está fazendo, como ele está fazendo, ele está ali porque ele era o cara de infra e falaram, agora você é SRE, ele fala, eita, sou SRE, e ele não sabe muitas vezes das coisas. DevOps é uma cultura difícil de emplacar, a gente tem problema, como todas as outras, no, né, na média gestão, que acaba dando muito, sabe, pitaco, quer as coisas para ontem, quer as coisas do jeito dela, acha que tem que fazer, entende que às vezes, muitas vezes, é implantar um monte de ferramentas, sair contratando, sabe, a arquitetura na nuvem e fazer todo mundo colocar isso lá. A gente pode ter agilidade para todos? Sim, tá? Desde que a gente faça a parte principal, conversar e colaborar. Por quê? Porque sem isso, a gente não vai conseguir evoluir todos os pontos. Então, gente, ouvir o QA, entender o que o QA está falando, ouvir o desenvolvedor, não ter pressa. Se você faz em qualquer parte ou esfera nesse time, e um dev ele está te falando que aquilo não vai caber, que não vai ser possível de ser entregue, ou que vai ter um problema para entregar, entenda, ele não está falando isso e nem está fazendo isso para ter corpo mole, ele está fazendo isso
Porque ele precisa daquela entrega, ele quer fazer a melhor entrega possível, ele não quer deixar as coisas jogadas. Então, a agilidade para todos é na base de conversa, é na base de entendimento e não na caça às bruxas, tá? Eu estou vendo isso em muito lugar, crescer a agilidade, agora a gente age escalada, a gente é isso, a gente é aquilo, mas na base está assim, zoado pra caramba. Então, vamos começar a olhar para isso. Colaboração é fundamental. Putz, você não sabe fazer isso, você não consegue automatizar, você não está ali, está no cargo. Fala com o seu dev. Por quê? Porque se você é o cara da infra que está indo para virar SRE, tá aprendendo, você não sabe automatizar aquilo, senta com o seu desenvolvedor e tenta fazer junto. Lembra que eu falei de parear, trabalhar ali pareado? Por que você não pode ter um dev e alguém de infra pareando? Pode sim. Pode ter pareando para fazer teste, pode ter pareando para subir alguma coisa, porque um vai agregar o outro e os dois vão sair aprendendo mais. Tech Lead, inspire. Você é líder. Então, motiva teu time e inspira ele, porque ele precisa de você. Ele precisa entender o que ele vai fazer e para onde ele vai. Gente, DevOps não é só ferramenta. Ferramenta existe. Mas, gente, existe muito mais coisas, tá? Então, não abraça só. Não abraça. Tem a cultura, tem toda a parte de colaboração, de divisão, de mensurar, de entender. Então, ferramenta bem pequenininho mesmo. E aí, eu quero que agora vocês estejam assim, ó, nesse momento. Espera aí que eu travei. Volta, aí. Entendendo tudo. Será? Ou não? Eu acho que não. Então, opa, volta, filho. Aí. Então, eu quero que a gente chegue de dúvidas, eu quero que vocês abram e a gente venha conversar um pouquinho, tá? Porque eu fiz para deixar 15 minutos para a gente bater papo e tirar dúvida e entender pontos e eu trazer casos do meu dia a dia, não só da ZUP, mas dos pontos, como o Fê falou, do Jornada Colaborativa, de outras empresas que eu acabo ajudando como mentora e trazer essa divisão com vocês. Então, bora conversar? Show de bola, Carol, show de bola. Antes que a gente, eu mesmo comece perguntando, tem algumas perguntas que as pessoas fizeram aqui. Tá. Vamos lá, vamos por partes. Peraí. Legal. O Raiz, um pouco mais cedo, ele perguntou. Opa, agora meu microfone. Deixa eu mudar ele aqui para ficar um pouquinho melhor. Então, ó, o Raiz comentou um pouco mais cedo, né? Os papéis estão associados a algum framework ou você vê que é algo mais genérico? Como eu falei, eu acho que é um pouco mais genérico, tá, Fê? Porque tem pessoas dentro da agilidade, ele não te manda ter nenhum desses papéis, nenhum deles, a gente chama todo mundo de desenvolvedor, e aí com a evolução dela, a gente foi dando os nomes que a gente queria. Então, ele não está fechado no framework. A gente vai olhando e vai trazendo isso para o nosso dia a dia. Ali, no DevOps, a gente fala que a gente tem que ter um SRE? Não, também fomos nós que fomos trazendo, que fomos colocando e que fomos utilizando isso no dia a dia, mas não é uma obrigação, tá? Opa, legal. Um pouco depois, acho que é Edson, ele perguntou o seguinte: o SRE está mais relacionado à infraestrutura de TI? Não só a infraestrutura, tá? Ele está relacionado um pouquinho no todo. O SRE, como eu falei ali, ele é Site Engineer Rentability. Ele tem que entender de site, ele tem que entender do desenvolvimento. Ele tem que olhar se aquela arquitetura de desenvolvimento está sendo feita da melhor forma possível, para ela poder entregar. Por quê? Porque uma parte vem
chegando a outra, ele vai olhar a infraestrutura, ele vai subir, ele vai escalonar, ele vai saber fazer isso, sim, mas ele trabalha com as métricas. Lembra também que eu falei que ele é apaixonado por métrica, ele é apaixonado por informação, por dados, e aí essa paixão dele, ele vai querer entender e olhar o que cada um dos pontinhos estão falando e estão levando. Para quê? Para ele entregar melhor, para ele não subir uma coisa errada numa Google Cloud, numa Azure ou numa AWS e ter uma conta no fim do mês, porque eu já vi isso acontecer, ter uma conta no fim do mês de milhões que você falava, e deu ruim. E era só um processinho no desenvolvimento do código que estava ali consumindo, salvando coisa no banco de dados e aumentando aquele banco de dados ali, olha que estava negócio bonito. Só que não. Legal, legal. Teve uma outra pergunta aqui também, que o Anderson fez, quando você estava falando de post-mortem, né? Ele questionou quais itens um post-mortem deveria ter. Olha, eu vou falar, para mim eu gosto de você ter, ele é bem simples, ele é um relatório simples, é o entendimento do que você, do erro que teve, o que foi avaliado, onde foi encontrado, como vocês fizeram. Então, eu uso normalmente 3 blocos, tá? Então, você vai colocar ali o que você viu, o erro encontrado, o que foi avaliado, como foi encontrado e como foi resolvido. Ah, eu resolvi assim por causa disso, disso e disso. Porém, eu quero indicar aqui, tá? O podcast do Fernando Aich. Eu vou olhar agora aqui o nome para passar para vocês, porque é um podcast maravilhoso e ele fala disso, tá? Ele fala exatamente de técnica de pós-mortem, lá ele tem alguns, chama Ponto Café, tá? Tá lá no Spotify, em alguns outros lugares. Então, vou até copiar o link e mandar aqui no chat para vocês, gente, porque vale a pena ouvir. Ele tem um capítulo só sobre pós-mortem. Show de bola, show de bola. Anderson, respondido aí, tranquilo? Sim, respondido, obrigado. Beleza. O Verne tinha perguntado, aí meio que se parece um pouco a pergunta que a Camila fez, mas por outro aspecto. O Verne perguntou o seguinte, ele pensava que DevOps fosse mindset, mas é cultura. E na verdade ele acha que não sabe diferenciar bem essas duas coisas, cultura de mindset, né? Então ele pediu para esclarecer um pouquinho essa visão, né? Então, cultura, é mindset? É mindset Cultura. ágil? Então, gente, mindset é a mudança do seu pensamento. Você pode ter a mudança do seu pensamento, você vai mudar pessoalmente. Isso a gente pensa, quando a gente traz muito mindset, é seu, ele é pessoal. Você não muda o mindset da empresa, você muda a cultura da empresa. Quando você está usando para um ambiente empresarial, quando você está olhando para fora do mundo, você está pensando exatamente em cultura. Quando você está usando para você, para pessoal, Werner, aí sim é o mindset. Eu mudo o meu mindset e ainda assim, quando a gente fala do DevOps, ele é uma cultura mesmo, ele foi criado, ele foi olhado como agilidade para ser uma cultura. Você pode, né, desenhar toda uma evolução da sua empresa focado na cultura DevOps. Legal, legal. Essa aqui é pergunta de R$1 milhão, tá? O Luiz perguntou o seguinte: o que podemos fazer para melhorar a comunicação entre as partes, equipes, gestores? Então, gente, vamos lá. Esse aqui eu adoro. Essa é a pergunta para ganhar dinheiro. Então, sabe o que eu fazia para resolver o problema com o desenvolvedor e com o QA? Eu fazia uma coisa que minha mãe fazia comigo e com a minha irmã, tá? Minha mãe pegava uma camiseta do meu pai, botava nas duas, quando a gente brigava, falava, só vai voltar aqui quando se falar. Não quero ouvir nenhuma das duas, eu só ouço as duas quando as duas estiverem se dando bem, se falando. Fazia a mesma coisa. Se eu tinha um dev e um QA brigando, mas tendo problema, mas com rixa daqui e dali, filho, fácil, mas muito fácil. Botava ali os dois e falava, vocês estão com esse problema? É de vocês dois, não é meu.
Só volta aqui quando você não estiver apontando o dedo para ele, quando você também não. Ah, é o cara da operação e o Dev fala, você vai acordar de madrugada, você também vai acordar de madrugada e vai sentar ali com ele. Ah, mas o problema é que eu não quero saber, é os dois. É quando você dá a responsabilidade para ambos, quando a responsabilidade bate e dói nos dois, ou no time como um todo, começa a ter essa comunicação. Porque se eles não se comunicarem, vai doer, vai ter problema, vai ter tudo isso para eles. Então, um conselho que eu dou é: divide a responsabilidade e só ouve, mas só para ouvir quando todo mundo estiver com uma opinião só. Legal, legal. Vamos lá. A próxima pergunta aqui, deixa eu caçar aqui. A Carol perguntou, se DevOps é uma cultura, quem que orquestra essa cultura? Um comitê? Como é que funciona? Então, pensando que a gente quer implantar a cultura DevOps, normalmente a gente já tem um começo de uma cultura ágil implantada dentro dessa empresa, porque ela vem junto aqui, eles andam de mãozinha dadas para seguir até o final. Então, a gente já tem uma cultura ágil. Quem implanta a cultura ágil dentro da empresa? Quem olha para isso e muda tudo? Horas. Não é um comitê, a gente não tem uma GMUD, a gente não tem... Vem de cima. Normalmente, ou ela vem dos stakeholders, que vai vindo para baixo e caindo, ou ela vem do time que quer entregar melhor, ela vem das necessidades para fazer todas as entregas e olhar o que a gente precisa e o que a gente não precisa. Então, não é um comitê que assina, mas através de métricas de OKR, ela nunca vem sozinha, tá? Ela vem sempre normalmente associada ao OKRs, a agilidade, a mindset Lean, então mindset não, a cultura Lean Startup, Lean Manufacturing, ela vem com todas essas culturas plugadas para fazer o desenho da empresa correta, ou a melhor possível para aquela realidade. Show de bola. E até complementando esse ponto que você está colocando, Carol. Espera aí que eu travei, Fê. Tem um Tá. probleminha aqui. Lá vou eu trocar de rede de novo. Espera aí, gente. Aguardar aí, Carol. Um segundo, galera. Ao vivo é assim, é para travar, é para dar pau, é para dar tudo. Aí, tá ouvindo a gente aí? Tô ouvindo, Fê. Não, que eu tava falando assim, complementando, né? Eu acho que não é um problema até você ter algum tipo de comitê que vai te ajudar, mas é muito mais numa visão de uma comunidade que troca ideias, que conversa sobre melhores práticas, que conversa sobre como melhorar o dia a dia de um time, e não como um comitê, como se fosse a Liga da Justiça do Ágil, né? Sim. O centro de excelência, né? Nossa, não é. O legal é a gente ter exatamente isso. Você vai olhar, vai estar entrando, vai estar ali, mas para que a gente ter alguma coisa? Deixa eu ver se a gente está implantando o DevOps corretinho aqui, gente. Não tá. Vamos melhorar. Criar o checklist, né? Tá fazendo dele? Não tá? Quanto tempo tá Não levando tá. cada dele? Aí faz a mediana das deles, né? Olha, Deles, a né? nossa mediana, o desvio padrão do tempo da dele é de 12 minutos. Mas o seu time só tem 6 para mais ou com 3 para mais ou para menos? Né? Então, é muito foco que a gente consegue dar. Então, eu acho legal a gente ter essa visão de comunidade, né? Então, beleza, ó, aqui a gente criou uma comunidade onde os agilistas, ou os desenvolvedores, ou sei lá quem, senta e conversa e decide juntos coisas e pede ajuda um para o outro. Que é o que eu mesmo tenho feito ultimamente, né? Então, eu boto mais 3 pessoas que trabalham com agilidade na empresa e falo, galera, o que vocês estão com dúvida? O que a gente tem de problema? Que dor que vocês estão tendo? E toca o barco. Né? É muito mais no sentido de colaboração. Né? Sim, que é o que eu falei o ponto todo. DevOps é sobre colaboração, gente. Show de bola. Boa, galera. Acabaram as perguntas? Chega? Acabou? Cansou? Tem uma aqui sobre certificação. Vamos ver. Aqui, ó. Eu gosto da certificação da Exim, tá? Porque sobre DevOps eu gosto bastante dela. Acredito que ela é boa, ela olha sobre as 3 maneiras, ela olha todos os pontos. Todo mundo que eu peguei estudou bastante. Aí
você tem as outras, você se forma como a cultura DevOps, como entendendo as 3 maneiras, como entendendo como se posicionar, como entendendo enxergar. E aí vai ter aquelas outras certificações, que você é certificado em AWS, você vai ser certificado para, né, Kubernetes, toda essa parte ferramental. Então, vão ter esses pontos. Para a cultura, eu acredito na da EXIM, tá? Legal. Eu tenho a mesma visão. Aí, Camila, o instituto em si é o Exim, né, que eu coloquei aqui. Aí lá tem as várias, né? Tem a Foundation, tem a Professional, tem a Master. Tem um amigo nosso aí que, se ele se dispuser, né, o nosso queridíssimo Heinz vai fazer uma live sobre DevOps, entre outras coisas, aí pra gente logo mais. Se topar, né? Se a gente não tiver tão ali na ralé ali, né, Heinz? Tô dentro, você sabe, Felipe, tô dentro aí. Vamos embora. Só guardando a data. Legal. O Heinz, pessoal, ele é credenciado aí para certificações da Exim, falando de DevOps, Lean IT. Que mais, Heinz? Na verdade, a empresa que eu tenho, né, é centrada no DevOps. Então, é Lean com DevOps, é Scrum com DevOps, é IT com DevOps, é tudo associado ao DevOps. Então, essa é a linha, né? O que for com DevOps. Boa, olha que legal, tá vendo? E olha só, não foi combinado, gente. Eu não sabia disso. E ainda, você viu quando Ih, Carol, travou de novo? o negócio é bom? Ele é bom, porque eu fui lá e voltei. Beleza, tá, Voltei. estamos te ouvindo. Opa! Tá ouvindo aí? Tô ouvindo, sim. Beleza. Posso contar? Eu descobri o que é. Meu roteador fica do lado da academia que a gente montou aqui em casa. Minha irmã está malhando, gente. Olha que bonito. Eu aqui, estudando, falando das coisas com você. Ela está lá. Aí eu estava aqui ouvindo ela com os aparelhinhos dando interferência, a danada. Galerinha, não sei se todos sabiam, eu mandei no Simpla ali, né, para todo mundo. A Carol me disse que a gente ia ter um sorteio surpresa hoje. Fala aí, Carol, qual que é a parada? A parada eu faço parte, né, junto com o Fê, do Jornada Colaborativa, e a gente está fazendo uma série de bootcamps, né, ou, que seja, a gente fez Jornada Learning, que é para preparar as pessoas para o dia a dia. Então, cada dia a gente teve o de DevOps lá, que a gente resolveu chamar para uma pipeline automatizada, e o próximo sábado vai ser o de qualidade de software. Então, a gente vai sortear uma vaga, você vai ter o sábado inteiro de workshop falando sobre testes, automação de testes end-to-end, automações de teste mobile. Então, vai estar bem, bem legal. Métricas de teste. E depois, isso num sábado inteiro, que vai ficar gravado. Depois disso, você vai também ter as mentorias, que são durante um dia durante a semana, 3 horas à noite, que vai ter ali um tema onde vai ser mais mão na massa, você vai fazer, vai colocar ali, além de ganhar o livro de qualidade, né, do Jornada Colaborativa. Então, tudo isso está junto. Show de bola. Galerinha, então para fazer esse sorteio, o que a gente vai fazer, tá? Eu estou colocando aqui no chat um form para que vocês coloquem o nome e o sobrenome de vocês, tá? Eu preferi fazer pelo form, porque aí todo mundo que está participando em si está no sorteio, né? Para não pegar às vezes quem não veio e tal, tá? Vou dar aí uns minutinhos para vocês colocarem aí o nominho de vocês no form, e aí a gente vai fazer o sorteio com o nominho de vocês. Bom, enquanto isso, eu vou compartilhar minhas redes sociais aqui, tá? Porque sou dessas, e vou ali pegar o livro para depois voltar e fazer, né, mostrar quase todos que eu tô. Segura aí. Beleza. Eu tô só com o de DevOps aqui, ó. Jornada DevOps, galera. Beleza, a galerinha tá preenchendo aí. Viu, ô, Carol? Voltei, Fê. Eu tô só com o de DevOps aqui na mesa.
Só com o de DevOps? Ela na estante tá o de... Qual que é, gente? Eu não lembro se é o de qualidade que tá lá. Não, é o Ágil Digital que tá lá na estante. Então, olha lá, vamos lá. A gente tem o de produto, gente, tá muito bom este daqui, este é novo, né? Não tão novo quanto o nosso, Fê, que vai sair esse mês. Esse é o Ágil Digital, eu brinco que esse aqui é a Bíblia, né? Porque assim, você precisou de alguma parte que você não sabe da agilidade, você vem aqui, pesquisa, tá, isso, beleza. Então eu falo que esse aqui é a Bíblia, você vai lendo. O de qualidade é esse, tem um framework de qualidade de software que eu escrevi, que é baseado em colaboração. E o de DevOps é este aqui, tá? Que eu também acho muito bom. Então, esses são os livros que a gente tem lançado hoje, do Jornada, em provavelmente, acho que meio, né, Fê, de outubro agora vai sair o nosso. Sim. Porque, até onde eu lembro, eu tava não sei se é pra semana que vem ou se é pra próxima. Para próxima, Mas tá chegando. O online já está disponível, o pessoal já pode ver, mas a gente vai rolar o físico, porque a gente gosta, né, de físico. Legal. Vamos lá. Deixa eu pegar a galera aqui. Galera, mais alguém aí? Tá. Vamos nessa? Então, beleza. Deixa eu compartilhar a minha tela agora para não ficar um negócio, né, enviesado. Vamos lá, meu povo. Ó, tô aqui, ó, nominho de todo mundo. Tá? Quem preencheu aí o form. Beleza? Tô jogando aqui dentro. Ó. O sorteio é para uma, Carol? Uma. Uma, né? Beleza. Ó, galerinha, então vou sortear aqui, hein? Tá aqui na tela, hein? Nádia Brunelli. Não tá combinado, hein? Nádia, eu vou deixar meu e-mail aqui. Me manda um e-mail, porque eu já tô com o seu código. E aí eu já passo para você. Combinado. Prontinho. Legal, legal, galera. Deixa eu matar minha tela aqui agora, né? Muito bom. E tem o cupom de 40% de desconto, gente. Eita. É para qualquer uma das trilhas. Ó lá, a gente veio para cá, vamos fazer o negócio direito. Se é para fazer, vamos fazer bem feito. Deixa eu voltar aqui, ó. Legal, vamos lá, galera. Não, o cupom de 40% de desconto é para todo mundo. Fica tranquilo. Opa, aí... então dane-se, tô nem aí. Não, esse aí não precisa. Pera aí que eu vou pegar ele aqui e vou colocar. Então vamos jogar. Todo mundo. Vamos Show jogar pra galera. Não, esse aí... Surpresinha, galera. Surpresinha. Aqui o negócio é do bom. E este aí não precisa ser só, tá? Para de qualidade. Pode ser para qualquer uma das trilhas. Então, tá aqui, gente. Pode usar. Fiquem felizes. Prontinho. Show de bola. Tá com o último slide aí, ô Carol? Tô com o último slide aqui. Peraí que eu já vou colocar. Favor. Segura um minutinho. Muito bom, galera, muito bom. Não se preocupe se não conseguirem copiar. Putz, esqueci qual que é o código, eu mando para vocês, vou mandar depois o formulário que eu pesquiso, então fiquem tranquilos, tá? Bora lá, vamos trazer aqui para mim, dividir a tela com vocês. Beleza. Bem, a gente já passou pelas dúvidas, né? Então... É isso aí. Galerinha, muito obrigado pela presença de todos, foi rico pra caramba, eu mesmo tirei várias dúvidas. Eu tinha chamado um gerente da Webmotors para participar, ele não participou, já briguei com ele, vou mandar o link para ele depois. Falou, danado, assiste agora. Entende de uma vez, né? Mas, galera, muito obrigado. Aí estão as redes sociais da Mindset. Vocês conseguem acompanhar os próximos eventos, próximos webinars que a gente vai fazer.
Tá legal? Carol, muito obrigado por aceitar esse papo, honrado essas surpresas aí que você trouxe pra gente, tanto o sorteio quanto o desconto. Acho que ajuda todo mundo não só a criar conhecimento, mas mudar o seu dia a dia. Valeu. Obrigada eu, gente. Eu fico feliz de estar aqui. Espero ter ajudado um pouquinho. Espero que vocês tenham gostado. Foi feito com carinho para todo mundo. Então, tá? Continuem estudando, porque eu tenho um chefe que ele fala que conhecimento é a única coisa que ele foge um pouquinho da matemática, porque a única coisa que quando a gente divide, em vez de você estar dividindo, você está somando e ganhando mais. Então, pode buscar conhecimento, bora fazer toda essa parte de dividir o conhecimento também, tá? Isso aí, galera. Valeu a presença. Semana que vem a gente tem mais um. A gente vai falar de Curva J, Kaizen, Kaikaku. Então eu vou mandar para vocês. Fiquem de olho. Até a próxima, galera. Valeu. Falou.